associação em série ela ocorre quando os aparelhos eles são conectados ou interligados de tal forma que a corrente elétrica, quando circula, ela só tem um caminho a percorrer. Professor, como assim? Olha só, vamos aqui imaginar três lâmpadas. Você pode ter quatro, cinco, seis, não importa, mas aqui, para ficar bem claro o raciocínio, vamos trabalhar apenas com três. Essas três lâmpadas, elas têm como característica uma resistência. Então, a lâmpada um ela tem uma resistência R1, a lâmpada 2 tem uma resistência R2 e a lâmpada 3 uma resistência R3. Sabemos que para que esses objetos funcionem, é necessário fornecer a eles energia. E essa energia vem de uma fonte de energia, que fornece às lâmpadas uma diferença de potencial, que eu vou chamar de U. Ah, professor, beleza. Então quer dizer que o aparelho R1, a lâmpada R1, ela consome uma parte dessa DDP? Sim. E a parte consumida pela lâmpada R1 vamos chamar de U1. A mesma forma acontece para a lâmpada 2, que consome uma parte dessa DDP, que nós vamos chamar de U2. A mesma coisa acontecendo para a lâmpada 3, em que a energia, a DDP consumida por ela, vale o 3. E vamos perceber que por esses aparelhos irá circular uma corrente elétrica que nós vamos chamar de I. Então nota, nós temos aqui um conjunto de lâmpadas de resistores em que para que elas funcionem nós fornecemos uma DDPU e percebemos o aparecimento de uma corrente I. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: será que nós podemos trocar esse conjunto de aparelhos, esse conjunto de lâmpadas, por apenas uma lâmpada ou por apenas um resistor? Que faça, que cumpra exatamente o mesmo papel que esse conjunto. Professor, como assim? Olha só, se esse conjunto, no total, gasta uma quantidade E de energia, ao trocar o conjunto por apenas um, você vai ter também um gasto de energia que deve ser também igual a quanto? Igual a E. Ou se essas lâmpadas elas fornecem uma luminosidade X, esse único aparelho também deve fornecer uma luminosidade X. Então você vai trocar o conjunto por apenas um, mas mantendo as mesmas características. Esse objeto, no caso, essa lâmpada que substitui todas as outras, todo o conjunto de lâmpadas que nós temos ali, R1, R2, R3, tem uma característica que é uma resistência. E essa resistência é chamada de resistência equivalente. Por quê? Porque é esse aparelho que substitui todo o conjunto. Equivale a todo o conjunto de lâmpadas. Tranquilo? Então agora nós vamos analisar o que nós chamamos de circuito equivalente. É avaliar o comportamento dessa resistência equivalente quando nós mantemos as mesmas características que nós tivemos lá no conjunto de lâmpadas. Professor, como assim? Olha só, esse aparelho equivalente, ele deve ter o mesmo comportamento que todo o conjunto. Sim, quanto ao gasto de energia, luminosidade, entre outras coisas. Só que para isso acontecer, nós devemos aqui fornecer a esse equivalente as mesmas condições do conjunto de lâmpadas. Professor, como assim? Olha só, se no conjunto das três lâmpadas nós fornecemos uma DDP U para que o conjunto funcionasse, no equivalente eu também devo fornecer uma DDP U similar. Se no conjunto das três lâmpadas nós percebemos a passagem de uma corrente I, no equivalente nós também devemos ter a passagem da mesma corrente I. Então perceba que se eu mantiver as mesmas condições de DDP e corrente, nós podemos aqui trocar o conjunto de resistores por apenas um, que cumpre o papel de todo esse conjunto. Professor, e quais são as características dessa associação em série? Bom, gente, nesse tipo de associação, a corrente I ela só tem um caminho a seguir. No caso, a corrente I ela tanto vai passar pelo aparelho 1, como pelo aparelho 2, como também pelo aparelho 3. E essa dependência quanto à corrente faz com que, se, por exemplo, uma dessas lâmpadas queime, desligue ou deixe de funcionar, as outras desligam. Por quê? Porque o teu circuito, nessa situação, passa a ficar um circuito aberto e que não vai ter mais o fluxo da corrente elétrica. Então, se não tem corrente passando pelos aparelhos, o aparelho não vai funcionar.
Professor, e esse tipo de associação é vantajoso? Não muito para residências. No caso, se você tem todas as lâmpadas da sua casa associadas em série, se uma delas queimar, as outras desligam. Temos também que avaliar outras características desse tipo de associação. E a primeira delas é a diferença de potencial. Bom, nós começamos a estudar o caso de três lâmpadas R1, R2 e R3, e para que elas funcionassem, nós fornecíamos uma DDP-U. Só que essa DDP seria distribuída para os aparelhos ali conectados. Tanto é que a lâmpada 1, ela consumia ali uma DDP-1, a lâmpada 2, ela consumia uma DDP-U2 e a lâmpada 3, ela tinha ali uma DDP-U3. Então você concorda comigo que a DDP-U, que é a DDP fornecida pelo circuito ou para o circuito, ela tem que ser igual à soma do gasto de cada um desses aparelhos, sim? Então a DDP do nosso circuito aqui, a DDP-U, ela tem que ser igual à soma das DDPs de cada um dos aparelhos. E quanto à corrente elétrica? O que é que acontece com a corrente elétrica nesse tipo de associação? Bom, olha só, nós já vimos que na associação em série a corrente ela só tem um caminho a seguir. Você não tem bifurcações. Então a corrente I do nosso circuito, ela passa pelo aparelho 1, pelo aparelho 2, pelo aparelho 3, de tal forma que a corrente I do circuito, ela é igual à corrente do aparelho 1, que é igual à corrente do aparelho 2, que é igual também à corrente do aparelho 3, e de todos os outros aparelhos que estiverem ali conectados. Então, matematicamente, eu posso dizer que o comportamento da corrente nesse tipo de associação vai ser igual ao seguinte, ó, a corrente I, que é a corrente do circuito, ela é igual à corrente que passa pelo aparelho 1, que eu chamei de 1, que é igual à corrente que passa pelo aparelho 2, que eu chamei de 2, que é igual à corrente que passa pelo aparelho 3, que eu chamei de 3. E a resistência equivalente? Como faríamos para encontrar esse valor nesse tipo de associação, na associação em série? Bom, vamos lembrar que essa resistência equivalente, ela vem daquele aparelho que substitui todo o conjunto de resistores, no nosso caso, lâmpadas. Sim? E para encontrar esse valor, vamos aqui começar da diferença de potencial. Sim? Na associação em série, vimos que a diferença de potencial U total do circuito, ela é igual à soma das DDPs individuais de cada um dos aparelhos ali conectados. Tranquilo? Só que veja, da primeira lei de Ohm, vou botar aqui, ó, um asterisco. Da primeira lei de Ohm, nós sabemos que a DDP-U, ela é igual ao produto da resistência vezes quem? A corrente elétrica aí. Então você consegue ver que a DDP-U do circuito equivalente, ela vai ser igual ao que, professor? Ela vai ser igual à resistência equivalente vezes a corrente que passa pela resistência. Quem é essa corrente? É a corrente I. Tranquilo? Vou fazer isso para cada um dos resistores que nós temos associados em série. O que é que vai acontecer? Bom, a DDP-U, nós vimos que ela é igual à resistência equivalente vezes a corrente I que passa pelo circuito. Quem seria a DDP ou o 1? Bom, professor, o 1 de modo equivalente seria igual a R1 vezes a corrente que passa por esse resistor, que é a corrente I. Ah, professor, verdade, né? Na associação em série, todo mundo tem a mesma corrente elétrica, que é a corrente I do circuito, que é a corrente I total. Ah, professor, agora ficou fácil, né? Mas quem seria o 2? Seria igual a R2 vezes I. E quem seria o 3? Seria igual a R3 vezes quem? Vezes I. Se você cancelar o fator comum em todos os termos, que é a corrente I, você tem que a resistência equivalente em uma associação em série, ela vai ser igual à soma individual das resistências de cada um dos aparelhos ali conectados. Sim? Então, no nosso caso aqui, a resistência equivalente ela vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. E para finalizar, vamos aqui analisar a potência em cada aparelho. Em termos de lâmpada, vamos aqui trabalhar com a luminosidade, né? Em termos de potência. Olha só,
Nesse tipo de associação, na associação em série, sabemos que a corrente I ela permanece constante, né? CTE. Então, para analisar a potência aqui, vamos trabalhar com a expressão que diz que a potência é igual ao produto da corrente I pela DDP. Por que isso? Porque como eu quero comparar todos os aparelhos, essa relação me diz que a corrente I na comparação não será um fator relevante. Ela tem um valor constante. E assim, eu posso dizer o seguinte: se eu quero o aparelho com maior potência, aquele que tem a maior potência é aquele que tem a maior DDP, a maior diferença de potencial, uma vez que a corrente I ela é constante. Ah, é verdade, né, professor? Então, se eu quero a maior potência, eu tenho que ter uma maior DDP. É possível também analisar essa potência com base na primeira lei de Ohm, porque aí você tem uma relação entre potência e resistência elétrica. Por quê? Olha só, a primeira lei de Ohm, a DDPU, ela é igual à resistência elétrica vezes a corrente. Só que para associação em série, essa corrente I, ela é constante. Assim, olha só, para que eu tenha uma maior potência, nós vimos que a DDP ela deve ser a maior possível. Tranquilo? E analisando agora com base na primeira lei de Ohm, essa maior DDP ela vai ocorrer naquele aparelho que tem a maior resistência elétrica, uma vez que a corrente I ela é constante. Sim? Deu para entender? Então veja só, para que eu tenha maior potência, eu devo ter uma maior diferença de potencial e com isso eu devo ter uma maior resistência. Tranquilo? Então, gente, eu vou terminando por aqui. Espero ter ajudado nos estudos de vocês e nos vemos em uma próxima. Forte abraço e tchau.